Falamos sobre o balanço do setor automobilístico e agora é hora da gente saber como foi o ano de 2024 e principalmente as perspectivas para 2025 no setor do agro, nas exportações. Hoje, os principais produtos de exportação do Brasil estão ligados ao agronegócio. Quem vai falar com a gente é o Leandro Gílio, pesquisador e professor do INSPER Agro Global, que monitora os resultados do agronegócio no país. Professor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. O que aconteceu com o agro em 2024, né? A gente tinha visto ao longo dos últimos anos taxas de crescimento repetidas e expressivas. E teve um recuo agora em 2024 no valor exportado, pequeno, 1,3, mas quebra um ciclo. O que aconteceu? Olha, Thaís, como você bem destacou, a gente teve um recuo pequeno, né? A gente vinha aí de um período de crescente, né? Então a gente vinha com resultado muito forte ano a ano. E esse ano aí a gente teve aí um pequeno recuo, né? A gente teve tanto um problema de produção interna, né? Principalmente na área de grãos, a gente teve uma redução significativa na produção de soja, produção de milho, né? Pelo aí um problema hídrico, né? Nas janelas de plantio. E os preços internacionais também não estavam em altas, né, nessa área, né? A gente vai pensar em soja, milho, né? São produtos bastante importantes aí na nossa pauta exportadora. E também tivemos uma leve redução aí de preços, principalmente para a soja, né? Porque a gente não tivemos uma produção interna muito boa no Brasil, mas outros mercados, como por exemplo a Argentina, os Estados Unidos, tiveram uma produção bastante significativa, né? Isso daí acabou gerando um superávit aí global. E, de modo geral, os declínios desses produtos aí causaram esse resultado um pouco mais negativo. O acirramento, bom dia, professor. O acirramento das relações China-Estados Unidos, que deve acontecer a partir da posse do presidente Trump, pode beneficiar o Brasil nessa área internacionalmente ou não? Olha, ali em meados de 2018, né, a guerra comercial Estados Unidos e China, ela trouxe aí um benefício para o Brasil, né? A gente teve aí uma maior o Brasil conseguiu aproveitar, né? A China redirecionou um pouco mais as importações dela para o Brasil. É claro que eu acho que talvez nesse ano a gente não consiga ter o mesmo resultado que a gente teve ali mais ou menos em 2018, até porque para a China é importante ter essa complementaridade de safra, né? Tanto o hemisfério sul e o hemisfério norte acabam entregando produtos em períodos diferentes, então para a China é importante importar dessas duas regiões. Mas é claro que dentro do agro, assim, obviamente se essa guerra comercial deles realmente perdurar aí ao longo desses anos, a gente pode sim se beneficiar de alguma maneira. Eu acho que não tanto quanto ocorreu em 2018, não tem um efeito tão significativo como antes, né? Até porque os mercados já se acomodaram um pouco com isso, mas provavelmente a gente tem um resultado positivo sim. Professor Leandro Macalossi, aqui é um prazer falar com você. Nós sabemos que muito do que é produzido no Brasil depende, obviamente, das condições climáticas. O Rio Grande do Sul, que é um dos estados que tem a maior proporção da relação entre a sua economia e a produção agrícola, passou, nos últimos 4 anos, por 3 estiagens e por uma enchente histórica. Ainda assim, os prognósticos para esse ano 2024 foram positivos. Os de 2025 já começam a ter certas preocupações com uma nova seca. Eu lhe pergunto, como é que o senhor vê a instabilidade climática na capacidade produtiva do agronegócio, que, sem sombra de dúvidas, é bastante tecnológica, mas ainda é muito afetada por isso? Olha, isso é um ponto de atenção, assim, ao longo dos últimos anos a gente verifica que cada vez mais a produção eventualmente tem se afetado por isso, né, seja por secas ou por excesso de águas. Então, assim, os extremos climáticos, eles estão cada vez mais constantes, né, e com isso vem prejudicando eventualmente a produção. É claro que a gente tem que ficar atento aí, né, as possibilidades climáticas, atender aí as janelas de produção. Os produtores eles têm que estar cada vez mais se prevenindo, né, com relação a algumas instabilidades desse processo, né, cada vez mais buscar aí por ações de contenção, seguro rural, né, e inovações tecnológicas justamente para conseguir aí ir driblando um pouco aí essas intempéries climáticas que vão fazer cada vez mais parte do dia a dia da produção, né. Nesse ano, a previsão de uma safra
maior do que a do ano passado, né? Então a gente deve aí ter um crescimento com relação às exportações também. Então as perspectivas para esse ano, né, nas etapas de plantio, pelo menos da primeira safra aí que já está tendo um bom desenvolvimento, já se espera uma produção maior do que o ano passado. Então naturalmente a gente provavelmente vai ter aí umas exportações maiores, né, em resultado de 2025. Se tudo permanecer como está hoje, né, provavelmente já vai ser melhor do que no ano anterior. Opa, batendo aqui na madeira, viu, O Leandro? dólar nas alturas. O dólar nas alturas ele ajuda ou ele dificulta, Leandro? Ele tem dois lados, né? A competitividade do produto acaba ficando melhor, né, para se exportar, né? Os dólares, quando está nas alturas, acaba sendo interessante ao produtor. Só que existe o outro lado, o lado dos insumos, né? Quando a gente pensa em investimentos de produção, os insumos eles têm grande dependência de produtos importados. Isso daí, eventualmente, acaba apertando um pouco a margem do produtor, né? Então, a questão de se os preços internacionais mantiverem-se aí num bom patamar, e o dólar nesse patamar que está hoje, então os produtores, quem vende para o exterior, acaba se beneficiando. É claro que se existir uma demanda muito grande por insumos e o dólar a esse preço, acaba apertando a margem, né? Isso daí vai depender da relação preço do produto final e o precificação do produto de origem, né? Que é no caso dos insumos. A gente está conversando aqui no Jornal Gente com o Leandro Gílio, ele é pesquisador do INSPER Agro Global, falando conosco sobre o fechamento do setor em 2024, expectativas agora para 2025. Olhando ainda um pouquinho para 2024, Leandro, os dados levantados pelo INSPER mostram que China continua de longe o principal comprador das commodities brasileiras, mas houve uma redução no que a China comprou em 2024 na comparação com 2023. E outros países aumentaram a sua participação nas exportações brasileiras. Queria que você trouxesse para a gente esse quadro e contasse o que aconteceu. Por que a China comprou menos agro do Brasil em 2024? Olha, boa parte dessa questão de comprar um pouco menos, ela envolve também essa questão de redução na própria produção brasileira, tá? A China importa principalmente soja aqui do Brasil, né, nosso principal cliente com relação a esse produto, e esse é o produto mais importante da nossa pauta exportadora, né? Então essa redução aí, ela envolve também a nossa própria produção interna, né? Mas a China aí ao longo desses últimos anos, e se prevê para os próximos anos, um certo não digo não é um decrescimento, né, mas um crescimento um pouco menor do que nos anos anteriores, né? Então, se, por exemplo, de 2000 para frente a gente teve um boom muito grande nas exportações, baseados muito na nossa relação com a China, nos próximos anos vai ser importante para o Brasil diversificar um pouco seus mercados destinos e até talvez os produtos exportados, até porque a China já não se prevê um crescimento tão grande quanto era antes, né? E a gente já teve aí o pico digamos assim, um pico de crescimento aí das exportações destinadas à China, né? E provavelmente aí mais para frente a gente não vai ter um crescimento do mesmo ritmo que tivemos antes, né? A China é o nosso principal mercado consumidor, né? Seja aí de soja, de carnes, né? Em vários mercados. A gente tem que manter a China como um foco principal, relevante, mas é importante que o Brasil comece, então, a diversificar um pouco esses mercados destinos, né, focar também em outros países asiáticos, Índia tem um grande potencial, países do Oriente Médio, entre vários outros países aí que podem importar mais produtos do Brasil e que podem se tornar também países relevantes aí dentro dos mercados destinos que a gente exporta. Professor, normalmente quando um setor da economia tem dificuldades, principalmente na exportação, é natural que o governo, de alguma forma, tome atitudes para defender aquele mercado, seja para a promoção do produto no exterior, seja para a defesa efetivamente do produtor agrícola. Como é que está isso? O que o governo tem feito e tem feito certo ou não? Olha, o governo tem se movimentado, tanto nesse governo como no governo anterior também, o governo tem se movimentado um tanto para tentar abrir mercados, né, conquistar mercados e também, eventualmente, defender o setor em momentos de crise, né? A gente teve aí, ao final do ano, aquela questão ali com a França, né, com o Carrefour, né, entre outras empresas ali criticando a carne brasileira. A gente teve uma resposta pronta aí do governo, né, ficando ao lado dos produtores, ao produto nacional. A gente tem visto aí algumas ações do governo de tentar abrir mercados no exterior, né,
promover os produtos nacionais, só que são ações que não dependem só de governo também, né? As empresas aqui do Brasil, elas também têm que se mobilizar em conjunto com o governo, né? As entidades internacionais, então as entidades setoriais, é importante existir uma mobilização conjunta também para promover os nossos produtos no exterior, né? Que nem não adianta o governo às vezes abrir mercado e não ter às vezes produto para atender, né? Ou então não se criar aí dentro dos mercados abertos uma demanda para o produto nacional, né? Então é uma ação aí para promover produtos no exterior que envolve tanto o governo como também os agentes privados dentro do setor. Então é uma coisa que deve caminhar em conjunto para que aí a gente tenha uma visão de longo prazo nesse assunto. O Leandro, falar, desculpa. O Trump vem aí e muitos estão dizendo que o Trump vindo aí o bicho vai pegar. E o senhor teme um problema envolvendo as tarifas, porque ele tem ameaçado todo mundo com tarifa. Taxa esse, taxa aquele, e chegou até a falar em taxar o Brasil. E daí isso envolve um problema para as relações comerciais. Envolve, sim. Isso não é interessante, né? Apesar de que a gente possa ter algum benefício ali, como a gente já comentou aqui da guerra comercial Estados Unidos e China, né? Eventualmente a gente pode ter algum benefício, algum direcionamento de mercado, mas isso não é interessante, né? Internacionalmente a gente vê que existe a possibilidade de elevação da inflação, né? Descontroles das taxas cambiais e até alguma imprevisibilidade no mercado, né? Isso daí dificulta investimento, isso daí dificulta a visão de longo prazo dentro do próprio setor também. Então, realmente, o bicho pode pegar aí a depender do que para onde vai aí o governo Trump, e isso fatalmente afeta o setor também. Então aí o pessoal que faz investimentos no mercado, faz investimentos aí dentro do setor do agro e outros setores tem que ficar atento a esses movimentos norte-americanos, a gente não tem como evitar isso. É que no primeiro governo Trump, a gente vai lembrar, houve uma guerra comercial muito forte com a China, e o Brasil, de certa forma, surfou na guerra comercial com a China, porque na medida em que as relações comerciais entre as duas maiores potências do mundo ficaram abaladas, o Brasil aproveitou a vantagem comparativa e pôde exportar como um parceiro alternativo a ambos. Esse cenário você acha que não se repete? Eu acho que o Brasil pode se beneficiar, mas não da mesma forma, né? Porque nós já tivemos o benefício anterior, né? Então, o que houve de retaliação ali naquele momento, a gente já teve esse benefício, nosso mercado já se estabilizou naquele patamar ali, e eu acho que não é interessante para a China ficar redirecionando totalmente o mercado dela só para o Brasil. No caso ali, é importante para ela ter essa complementaridade desse mercado, a China vai buscar ter tanto o Brasil como ter os Estados Unidos também como fornecedor no agro, então é um pouco ilusório achar que a gente vai conquistar totalmente esse mercado aí dos Estados Unidos e a gente vai ter o benefício que a gente teve antes, né? É claro, a gente conseguiu surfar, ter o benefício ali no passado, mas eu imagino que isso daí já vai se estabilizar um pouco nesse novo mandato. E pensando aí nos malefícios, né, o governo Trump tem uma perspectiva inflacionista, né, uma perspectiva de que os juros globais aí, eles não tendam a baixar, né, pelo que a gente vê aí macroeconomicamente, isso daí pode até gerar alguns prejuízos aí dentro do setor também, né, porque esses fatores aí afetam os mercados e afetam o agro também. Leandro Gílio é pesquisador do INSPER Agro Global, está falando ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Leandro, inflação. Você falou de inflação nos Estados Unidos, mas tem a do Brasil também, né? Fechou 2024 quase em 5%, principalmente por causa de preço de alimentos. O que aconteceu que fez com que os alimentos pressionassem a inflação no ano passado e qual que é a expectativa de preços para o mercado interno agora em 2025? Alimentos vão continuar pressionando a inflação? Ora, ano passado, como a gente teve esse resultado de recuo nas exportações muito baseados em uma produção um pouco menor que o ano anterior, agora com uma perspectiva de maior produção, tende-se também aos alimentos ali não pressionarem tanto a inflação como pressionaram o mercado anteriormente, né? Alguns setores aí, eles vão continuar pressionando um pouco, provavelmente as carnes, a gente vai ter aí uma pequena redução de produção em carne bovina, né? Existe essa perspectiva para esse ano, 2025, mas dentro da produção agrícola, a gente
provavelmente vai ter um alívio aí, justamente por uma condição climática um pouco melhor. Então, não se prevê aí que os alimentos sejam tão relevantes aí para pressionar os preços nesse ano. E juros, hein, Leandro? Juros no Brasil nessa taxa tão alta de hoje, com a perspectiva de que novas altas ocorram pelo menos até o fim do primeiro semestre. De que forma isso impacta a produção agrícola e de que forma isso impacta também a competitividade do Brasil como exportador de commodities? Olha, é um problema grave porque afeta investimento dentro do setor, né? Então, se a gente tem uma taxa de juros alta, quando o governo anunciar o Plano Safra, provavelmente não vai conseguir anunciar juros atrativos ali para o setor, né? Até porque a gente sabe que o governo está com uma dificuldade aí de custear, né, programas justamente por uma questão aí de déficit público, né? Então, juros mais altos significa aí custo maior para o produtor, né, no final das contas, isso daí acaba prejudicando investimentos no setor, né? É um setor bastante dependente aí de financiamentos, né? E quando a gente teve aí, né, quando a gente tem problemas climáticos e produção menor ainda, a gente acaba ficando aí um pouco mais dependente ainda de financiamento e investimento para a gente ter aí um retorno, uma safra bastante robusta, uma safra importante. Então, naturalmente, o setor é afetado também, e por isso que é importante observar aí essas questões internacionais, esses dados macroeconômicos, porque eles vêm aí afetar a produção interna, não tem como fugir disso. Considerando aí cada produto brasileiro, os principais produtos brasileiros de exportação do setor agropecuário, qual a perspectiva de cada um? Qual a perspectiva de milho, de soja? São parecidas, carne, ou efetivamente cada uma vai ter um desempenho no ano que vem? Perspectiva no que vem é que a gente tem aumento aí na produção de soja, de milho, né, e de algodão, principalmente. Carnes, a gente tem alguma expectativa de redução na produção, porque esse ano a gente teve uma produção muito forte, né, o setor aproveitou, o ano passado, né, o setor aproveitou muito no segundo semestre, preços elevados, né, então houve grande redução, grande aumento de abate, né, de animais. E aí, nesse ano, se prevê aí uma certa contenção aí das matrizes, né? Então, naturalmente, carnes, a produção pode diminuir um pouco. Mas na área de grãos, né, na área agrícola, se prevê uma safra melhor, de modo um pouco mais geral. E essa dificuldade com o mercado de carne pode ter repercussão no Brasil? A picanha pode ficar mais cara? Provavelmente vai ficar mais caro, sim. A ideia é essa, justamente. Que carnes a gente sabe, né? Não se repõe em boi tão rápido assim, né? Então necessita ali do período de recria, engorda, né? Então, se a gente tem períodos de grande abate, naturalmente o período subsequente acaba diminuindo ali a produção, né? Então, isso acaba naturalmente pressionando preços, né? Se a gente tiver uma demanda aquecida, né, como foi no segundo semestre, com a melhoria dos indicadores econômicos até dentro do Brasil mesmo, né, melhoria do emprego, da renda do consumidor, a gente teve aí uma demanda um pouco maior e demanda externa também bastante robusta. Então, se a gente continuar aí numa perspectiva assim, uma produção menor, naturalmente se pressiona preços e a picanha e outros cortes aí ficam mais caros. Ô, Leandro, só para a gente terminar, qual é o produto brasileiro que tem surpreendido positivamente no seu desempenho, na sua exportação? Eu vi alguns dados relativos a café interessantes, né? Não sei se esse é o caso do café. Você tem algum exemplo para contar para a gente? Café, a gente teve preços muito bons aí ano passado, né? Então, quem conseguiu entregar café realmente conseguiu aí se destacar. Algodão, o Brasil passou a ser líder aí na exportação global de algodão ano passado, então a gente teve um destaque bastante relevante nessa área também, né? Eu acho que esses produtos, e as próprias carnes, né? A gente teve um ano aí bastante, no primeiro semestre, a gente teve uma redução aí no setor, mas o segundo semestre foi recorde atrás de recorde, tanto exportação, preço e demanda global também. Então, a gente teve aí um destaque bastante positivo nesses produtos. Bem, eu já agradeço então ao Leandro Gílio, pesquisador do INSPER Agroglobal, falando aqui ao vivo no Jornal Gente. Dava para a gente perguntar um monte de coisa para o Leandro, mas a gente convida ele aqui para voltar numa próxima oportunidade. Obrigada, viu, Leandro? Bom 2025 para você. Muito obrigado, igualmente para vocês. Um abraço. Obrigado. Um abraço. 8h38, esse aqui é o Jornal Gente, falando para todo o Brasil, pela Rádio Bandeirantes e também pela Band News TV.